Oakwood era uma cidade pequena, um lugar onde todos se conheciam e onde as histórias passavam de geração em geração. Mas havia uma que ninguém se atrevia a contar na praça ou à luz do dia: a história do Homem do Gancho. Dizia-se que há muitos anos, um homem misterioso tinha aterrorizado a cidade, aparecendo nas noites mais escuras com um gancho de ferro no lugar de sua mão direita. Ninguém sabia de onde ele vinha ou o que queria, mas uma coisa era certa: o gancho era a sua marca, e sua presença sempre significava o pior. A história ficou mais assustadora com o passar dos anos. Diziam que ele se aproximava dos casais que estacionavam seus carros em lugares isolados, às vezes fazendo um som estranho como se estivesse arranhando o metal, outras vezes apenas observando em silêncio, esperando pelo momento certo. O mais aterrador de tudo era o que acontecia quando ele finalmente aparecia. Seus dedos não pegavam na carne, mas sim em algo mais profundo: o medo. Foi naquela mesma noite que Emily, Jake e seus amigos, em busca de um pouco de adrenalina e um bom susto, decidiram que era hora de visitar o mirante. Depois de um longo passeio até o topo da colina, eles se depararam com uma vista incrível. As luzes de Oakwood brilhando ao longe, parecendo um reflexo do céu estrelado. A lua cheia iluminava o caminho à frente, mas também deixava sombras profundas ao redor. "Isso é o máximo", Jake exclamou, mas sua voz tremia ligeiramente. "Agora vamos lá. Vamos ficar um pouco, fazer algumas fotos e, quem sabe, contar umas histórias." Emily, já começando a sentir a tensão do lugar, tentou não parecer nervosa. "Eu só espero que nenhuma história dessa história seja real", disse ela, rindo sem convicção. Mas quando o vento começou a soprar mais forte e o som do gancho arranhando o metal de um carro vazio ao longe se fez ouvir, a diversão foi substituída por uma sensação estranha que pairava no ar como uma sombra. Eles olharam uns para os outros, tentando rir da situação, mas todos podiam sentir a mesma inquietação. Algo estava errado. Algo estava observando-os. O vento, que antes estava apenas inquietante, agora parecia estar em sintonia com o medo que começava a tomar conta do grupo. A sensação de ser observado se intensificou, e cada som, cada movimento no escuro parecia ser mais que um simples ruído da natureza. Eles tentaram ignorar, continuar a conversa, fazer piadas, mas a tensão estava palpável. "Eu vou dar uma olhada lá naquelas árvores", disse Mark, o mais corajoso do grupo, tentando afastar o desconforto. "Aposto que é só um esquilo ou alguma coisa. Vou fazer uma foto." Ele se afastou, afastando-se do grupo, e a lua cheia refletiu nas folhas das árvores ao redor, criando sombras estranhas. Emily sentiu uma pressão crescente no peito. Algo não estava certo. Foi quando o som metálico cortou o silêncio. Um clink suave, como se algo estivesse arranhando uma superfície de metal. E então o som aumentou, tornando-se mais forte, mais incessante. O grupo congelou. O som vinha da direção onde Mark havia ido. "Isso não é um esquilo", disse Emily, quase sussurrando. Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava para Jake, tentando entender o que estava acontecendo. "Mark, é você?", gritou Jake, tentando manter a calma. Silêncio. O som metálico continuava, agora mais próximo. O medo se instalava, e todos os sentidos pareciam amplificados. O vento cortava a pele como lâminas, e os sons das folhas e galhos quebrando nas sombras pareciam ecoar com cada passo do grupo em direção à origem do som. Finalmente, Mark apareceu entre as árvores, mas ele não estava sozinho. Ele estava pálido, com os olhos arregalados, e suas mãos tremiam. No seu peito, um pedaço da sua camisa estava rasgado, e o que mais chamava a atenção era um longo arranhão profundo, como se alguém tivesse passado um gancho afiado por ele. "Mark, o que aconteceu?", Emily perguntou, a voz quase falhando. Ele não respondeu. Seu olhar estava fixo nas árvores, e ele parecia ouvir algo que ninguém mais conseguia. O som metálico de gancho arranhando o metal agora era mais alto e estava se aproximando deles. Foi quando ouviram passos, pesados, lentos, aproximando-se da direção onde estavam. O medo tomou conta do grupo. Eles sabiam o que isso significava. Não era mais uma história de terror.
era real. "Vamos sair daqui", gritou Jake, puxando Mark para perto. Mas era tarde demais. A sombra que se aproximava não era mais apenas uma figura entre as árvores. Era um homem, ou o que restava dele, com o gancho em lugar de uma das mãos, arranhando lentamente o chão com seu som ameaçador. Ele estava ali, observando-os, esperando o momento certo para atacar. O tempo parecia ter parado. Cada segundo era uma eternidade, enquanto o homem do gancho se aproximava, seus passos arrastados, como se o peso do gancho fosse o único som que restava no mundo. O grupo estava paralisado pelo medo, sem saber o que fazer, sem ter ideia de como escapar daquele pesadelo que agora estava diante deles. Ele está vindo para cá!" Emily gritou, tentando correr, mas suas pernas não respondiam. Era como se o terror tivesse congelado seus músculos. O homem do gancho não correu. Ele caminhava calmamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. O som do gancho arranhando a terra e as folhas secas fazia o coração de cada um bater mais rápido. A luz da lua iluminava seu rosto pálido, que estava escondido atrás de uma máscara de terror. Seus olhos vazios e sem vida estavam fixos em cada um deles. Jake olhou para trás, ainda segurando Mark, mas o homem estava mais perto. A sensação de que estavam sendo caçados os envolvia. Ele puxou os amigos, mas o medo era tão intenso que não sabia mais para onde correr. Não havia caminho de volta. A única coisa que se via à frente era a escuridão profunda da floresta. "Temos que ir agora", Emily gritou, começando a correr na direção oposta, puxando Jake e Mark com ela. Mas o homem do gancho parecia não se apressar. Ele estava lá, ainda caminhando, como se estivesse apenas brincando com a presa. No momento em que o grupo deu alguns passos em direção à segurança, o som metálico do gancho cortou o ar de forma abrupta. Emily, que estava mais à frente, sentiu uma dor aguda no ombro. Ela olhou para trás e viu o homem com o gancho estendido, tendo atingido sua pele com precisão cirúrgica. Mas algo estava estranho. A dor não vinha do gancho, mas de algo mais profundo. Emily olhou para os olhos do homem do gancho e viu o reflexo do seu próprio medo, como se ele estivesse alimentando-se disso. O grupo, embora aliviado por ter escapado por pouco, sabia que o terror ainda estava por perto. A sensação de estar sendo observado não desapareceu quando deixaram o mirante. Pelo contrário, ela só aumentou. Cada passo que davam de volta para a cidade parecia mais pesado. E o som do gancho arranhando o metal ainda ecoava em suas mentes, como uma lembrança constante do que havia acontecido. "Você acha que ele vai nos seguir?" Mark perguntou quase sem fôlego, olhando para os lados buscando por algo que não fosse real. "Eu não sei", respondeu Emily, tentando convencer a si mesma de que tudo não passava de uma experiência aterrorizante e que logo seria esquecida. Mas algo dentro dela sabia que, na verdade, nunca mais seria o mesmo. Quando finalmente chegaram ao carro, eles não disseram uma palavra. O medo ainda os envolvia, como um manto invisível. Emily, que estava com a chave na mão, hesitou antes de abrir a porta. Ela olhou para trás, para a floresta, e por um instante pensou ver uma sombra se movendo. Alguém com um gancho brilhante na mão. O grupo não conversou sobre o que aconteceu depois daquela noite. O silêncio foi o único legado que restou. As ruas de Oakwood estavam calmas, mas os ecos do homem do gancho continuavam a se infiltrar na cidade, como uma lenda que nunca morre. Porque, como todos sabiam, esse tipo de mal nunca se apaga completamente. Ele aguarda sempre. E aí, gostou dessa história? Deixe seu like se você também sente a tensão crescente. Se inscreva no canal para mais mistérios e histórias de arrepiar. E não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Você não vai querer perder. Até a próxima e fique atento. O homem do gancho pode estar mais perto do que você imagina.